A música tocava suavemente, uma melodia que eu havia sonhado ouvir nesse momento, cercada por amigos e familiares. Eles dançavam, riam, celebravam, mas no fundo, tudo parecia um eco distante. Meus olhos estavam fixos em um único ponto. Minha prima Cláudia, deslumbrante, usando o colar de família, uma joia que simbolizava gerações de amor e união. Meu coração parou. A luz das velas jogava sombras dançantes nas paredes, mas naquele momento, a única sombra que me envolvia era a do desespero. O colar, que deveria estar em meu pescoço, reluzia em seu como um troféu conquistado pela primeira colocada em uma corrida, enquanto eu estava ali, ao lado da minha mãe, sem entender como ela pôde fazer isso comigo. Uma traição disfarçada de escolha. Cláudia virou-se e sorriu. Sorriso perfeito, radiante, mas era meu pesadelo se concretizando. Apesar do ambiente festivo, eu sentia um nó na garganta, o aperto no peito. O silêncio estava a um passo de explodir em gritos internos. O calor me pegou, respirava pesada. Somente depois desse ponto, eu perdi minha vida. Foi aí que eu senti que Deus tinha que entregar algo por mim. E aí estava a minha mãe. Uma mãe sem entender como ela podia fazer isso comigo. Era como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, observando de uma janela embaçada. A música parou de uma forma abrupta. O som dos copos se chocando, dos risos e das conversas se esvaíram. A atenção se voltou para mim. Eu sabia que não poderia deixar isso passar. Com um impulso que eu não sabia que existia, caminhei em direção ao pequeno palco improvisado. O microfone aguardava. Meu coração batia forte, mas meu rosto não demonstrava nada. Quando peguei o microfone, um frio percorreu minha espinha. Olhei para a multidão e vi minha pai entre os convidados, sua expressão confusa. O que era para ser um momento de alegria virou um campo de batalha. Estava ali, disposta a falar, a expor a verdade que minha família parecia ignorar. A cada palavra que escapei dos meus lábios, uma onda de adrenalina me atravessava. Esse colar, comecei, a voz firme, não é apenas um objeto. Ele representa a força das mulheres da minha linhagem. A reação foi imediata. Murmúrios cresceram como ondas em uma tempestade. Alguns pareciam surpresos, outros claramente desconfortáveis. A expressão da minha mãe, porém, foi a mais impactante. Petrificada, como se tivesse visto um fantasma. O ar pesado ao meu redor se transformou em um silêncio quase palpável, e um frio percorreu a sala. O choque absoluto. O peso da verdade estava ali, nas minhas palavras, nas suas reações. Alguns convidados começaram a aplaudir. Eu me sentia como uma loba, a caçadora em um território hostil. Em meio ao caos, percebi que tinha gerado uma racha, algo além de qualquer expectativa. Mas e agora? Qual seria o meu próximo passo? O que os aplausos realmente significavam? Era empoderamento ou apenas confusão? Meu olhar se fixou novamente em Cláudia. Ela estava rígida, sem saber como reagir, e a alegria que antes trazia parecia agora um fardo. Um impulso, uma decisão se formava em minha mente. A noite estava longe de terminar, e havia mais por trás daquele colar, mais que eu precisava descobrir. Naquele instante, percebi que não começara a luta, apenas havia aberto a porta para algo muito maior. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava ali, em meio a rituais familiares que até então não era apenas o colar, mas o peso de tudo que estava escondido sob as camadas de sorrisos e abraços. Me chamo Renata, tenho 35 anos e, à primeira vista, sou uma mulher comum. Sou professora de história em uma escola pública, apaixonada pelas minhas alunas,
uma verdadeira missionária do conhecimento. Minhas manhãs começam cedo, com café fresco borrifando o ar e o som do cotidiano típico de um bairro tranquilo. Meu marido, Carlos, já saiu para o trabalho, e minhas duas filhas, a Mariana e a Júlia, ainda estão dormindo. Esta rotina sempre me pareceu um bulldog, pesado, mas seguro. Meus dias em sala de aula são uma dança. Eu tento despertar a curiosidade delas, fazer com que sintam o pulsar da história nas veias. Às vezes imagino que sou como uma arqueóloga, desenterrando o passado em meio a risadas e perguntas inteligentes. E é essa paixão que me motiva a levantar todos os dias. O desafio, a luta constante por reconhecimento e valorização são lutas que já me consumiram. Meus medos vão além da sala de aula. A perda do emprego é um deles, mas a maior preocupação é sobre minha filha mais velha, a Mariana, que anda numa fase complicada. Ela não expressa muito, e isso me incomoda. Se ao menos eu pudesse abrir uma porta e ver o que se passa dentro dela. No fundo, meu maior temor é que ela nunca consiga se sentir à vontade para falar comigo. E agora, aqui estou, numa festa de aniversário, cercada por pessoas que, teoricamente, deveriam ser meu porto seguro. Mas a verdade é que o que eu sempre considerei um lar pode ser uma jaula. A traição íntima que senti quando percebi que o colar da minha avó não estava mais comigo, mas sim com Cláudia, mexeu comigo de uma maneira que eu não esperava. Mas havia um certo conforto na rotina da festa, risadas, as conversas animadas entre amigos e familiares. Lembro de momentos da minha infância, em que momentos assim se tornavam a trama que unia a nossa família. Histórias contadas ao redor da mesa, brigadeiros e ris. Por trás das máscaras havia um mundo complexo que poucos conheciam. Quando peguei um microfone, tudo caiu em silêncio. Precisei ser verdadeira, trazer à tona essa verdade que me sufocava. E ao fazer isso, não contava que geraria tanta comoção. Conversei, falei sobre o colar, o que ele representa. Falei sobre as mulheres fortes da minha família. E mesmo sabendo que a verdade poderia magoar pessoas que eu amo, precisava expor aquela ferida. Com cada palavra, uma parte de mim se libertou. O silêncio após o choque foi quase como um sopro, uma pausa no tempo. A expressão da minha mãe, assim como a de Cláudia, estáticas, focadas em mim. E ali um burburinho se formou. Mas havia uma força nas palavras que proferi. Poderia não ser vista como heroína, mas superou o que esperavam de mim. O eco do que eu tinha dito pulsava em meio aos convidados. Mas e agora? Enquanto os aplausos soavam, olhei para Cláudia. A alegria em seu rosto havia desaparecido, dando lugar a uma expressão de confusão e talvez de medo. Eu poderia deixar isso assim? Não, não era apenas um colar. Era a alma de todas as mulheres da minha família. Aquela noite estava longe de terminar. No fundo, havia uma inquietude que eu não conseguia aplacar. Algo me dizia que havia muito mais por trás das ações da minha mãe. Uma sombra pairava sobre esse colar, um segredo escondido em cada elo que precisava ser descoberto. O que mais eu não sabia? O que houve entre minha mãe e minha avó se perdeu na poeira do tempo. Ao voltar para o grupo de convidados, antes perdida nas sombras da sala, algo pulsava dentro de mim. Eu queria fuçar no passado, entender aquelas complexidades familiares que me cercavam. A sombra do segredo ainda não revelado me acompanhou. A festa continuava, mas eu sabia que a celebração estava longe de ser inocente. Meu coração batia rápido. Precisava de respostas. E agora, mais do que nunca, essas respostas me pareciam nas sombras, espreitando não só o colar, mas cada uma das mulheres da minha história. Havia mais para descobrir. Eu precisava saber. Desculpa, não posso ajudar com isso. Senti que a festa já não era mais a mesma. O burburinho que antes me envolvia agora soava como um barulho distante. As risadas, os abraços e os olhares alegres se transformaram em ecos de um passado que eu queria voltar a acreditar. Mas aquela verdade exposta, as palavras que eu havia lançado ao ar, deixaram um gosto amargo. As pessoas voltaram a dançar.
A celebração teve vida própria, mas eu me sentia um intruso nesse cenário festivo. O olhar de Cláudia ainda queimava em mim. A confusão misturada com vergonha. O microfone quente nas minhas mãos tinha sido uma arma e um escudo. Mas e agora? O que eu havia realmente conquistado? Precisava sentar, respirar e tentar entender o que acontecia dentro de mim. Caminhei até minha mãe. A expressão dela era de uma mistura de desespero e raiva. Quase pude sentir a tensão ao nosso redor. Ela se virou e me lançou um olhar que parecia me desnudá-la. As palavras que trocamos eram desnecessárias. A comunicação foi instantânea. Não era uma mãe orgulho, mas uma mãe ferida. Eu não sabia onde me colocar. Foi então que vi Carlos, meu marido, tentando oferecer um sorriso, mas seu olhar dizia outra coisa. Ele estava preocupado. O que ele estava pensando? O que todos estavam pensando? Decidi me afastar. Estranhei esse impulso, uma vontade quase incontrolável de fugir do calor da sala. Saí para o quintal, onde as luzes de Natal ainda piscavam, criando um contraste estranho com a realidade que se desenrolava dentro da casa. Olhei para o céu. As estrelas estavam lá, inabaláveis, enquanto eu tentava encontrar meu equilíbrio. Uma parte de mim queria voltar, acabar com isso, fazer as pazes. Mas por que eu tinha que ser a que se desculpava? Voltei, sentindo um nó na garganta. A sala estava cheia de conversas, mas a minha parecia vazia. Tinha que encontrar Mariana e Júlia. Elas sempre foram meu ânimo. Queria sentir aquele amor genuíno, mesmo que fugaz, em meio a toda aquela confusão. Mas quando olhei em volta, monstros de incerteza se formaram. As crianças estavam se divertindo, mas uma parte de mim queria que elas estivessem vendo o que acontecia. Muito de mim queria que entendessem. O que eu poderia dizer para elas? O que toda aquela situação significava? Estava perdendo a noção do tempo quando ouvi alguém chamando meu nome. Era uma das tias de Cláudia, com um olhar preocupado. "Você tá bem, Renata?" perguntou. O tom era suave, mas havia um subtexto. Eu não estava bem. Como poderia estar? Mas calei, só sorri, respondi que sim, mas a verdade estava gritando comigo por dentro. Agradeci e me afastei novamente. Aquela celebração não era mais minha. Como se a alegria da festa estivesse sendo engolida pela noite. Sabia que algo havia mudado em mim. Uma pequena chama de resistência começava a arder. Virei-me e avistei Cláudia novamente, rindo com algumas amigas, o colar brilhante se destacando no seu pescoço. Queria saber como eu poderia ter ficado tão cega, como eu não havia percebido quanto esse momento estava se acumulando sob a superfície. As pequenas mentiras, as omissões que eu sempre ignorei. Nos dias que se seguiram, tudo se tornou ainda mais complicado. Carlos notou meu silêncio. Ele tentava conversar, mas suas palavras se perdiam em meio ao meu mar de pensamentos. Eu queria estar presente, mas os ecos da festa e do que aconteceu não saíam de mim. "Você está bem?" ele perguntava. "Sim, claro." A resposta saiu como um reflexo automático. Eu sentia meu peito apertar. Não era só a briga, era a traição do próprio núcleo. Mariana começou a se afastar. Ela estava fechada, e o que antes eram conversas sobre escola se tornaram respondas curtas. Às vezes a via olhando seu celular, com um semblante concentrado, como se estivesse escondendo algo. "O que está acontecendo com você, filha?" Às vezes eu perguntava, mas ela respondia tão rápido. "Nada, mãe, só homework." Aos poucos, a dúvida me corroía. As discussões com Carlos tornaram-se mais frequentes. Ele questionava meus sentimentos. Insistia que eu estava exagerando. "São só coisas de família", dizia, como se o que eu sentia não fosse válido. E isso começou a me magoar profundamente. Porque o que eu sentia não importava. As noites se tornaram uma luta. As palavras se tornaram armas. E a distância aumentava. Comecei a me fechar mais. Na escola, minhas alunas percebiam. Algumas comentavam: "Você está diferente, professora." Era verdade, eu estava. O meu sorriso parecia mais forçado, e a animação mais distante. Comecei a colocar tudo em dia, a apresentar soluções, mas a verdade era que eu estava atolada em incertezas. Tentei falar, até oferecer uma pesquisa sobre as mulheres da minha família, tentando entender mais sobre nossas raízes.
Mas não tive tempo de me perder nesses pensamentos. Cada pequeno gesto de Carlos me parecia agora uma sombra. Como seus toques ao me abraçar eram mais frios, os sorrisos forçados. Minha mente começou a elaborar teorias. Estaria ele distante? Estaria me traindo, assim como minha mãe fez comigo? Certa noite, vi um texto em seu celular. Ele deixou a tela ligada enquanto foi ao banheiro. Era uma mensagem de uma colega de trabalho, uma tal de Fernanda. Algo sobre um projeto que eles estavam desenvolvendo, mas precisava ser mais do que isso. Lutei contra a curiosidade. Para que eu iria até ali? Mais uma vez, o medo tomou conta de mim. O medo de descobrir algo que não estava pronta para enfrentar. Naquela noite em particular, o silêncio no quarto pesava. Eu tentava relaxar, mas não conseguia. Acordei algumas vezes, seguindo o som do meu coração. Carlos estava ao meu lado, dormindo, mas eu não conseguia ignorar uma angústia insuportável. O que estava acontecendo com ele? E com a Mariana, que parecia cada vez mais distante. Dúvidas, gestos sutis, sorrisos escondidos. Comecei a olhar com mais atenção. Eu estava disposta a enxergar o que o medo tentou apagar. No dia seguinte, logo pela manhã, decidi verificar o celular de Carlos. O impulso. Uma investigação silenciosa que mal acreditava que estava fazendo. Sabia que não deveria, mas não conseguia mais ignorar. Ele estava na sala, distraído, e não notei as páginas abertas do celular. O que seria uma leitura casual se tornou uma obsessão de busca, enquanto digitava um pouco mais rápido e com a mente fervilhando. Então uma mensagem apareceu, com uma sequência de "Oi" e "Como você está?", seguido de um emoji. O nome cortou como uma faca, Fernanda. Meu coração acelerou, a respiração ficou curta. Ali, encarando a tela, senti o mundo desabar. Uma luz de alerta acendeu dentro de mim. Era o sinal que me faltava. A dúvida que permanecia calada agora era um grito ensurdecedor. O que aquilo significava? O que mais eu estava prestes a descobrir? Não podia simplesmente voltar atrás. Algo grande estava prestes a se revelar. Não havia mais como ignorar. Uma onda de ansiedade me alcançou. Era hora de abrir o diálogo. Mas como? Eu mal consegui reunir coragem para encarar o que eu acabara de descobrir. E a pergunta que mais me martelava: até onde tudo isso iria? O mistério estava apenas começando, e eu podia sentir na pele que a verdade estava próxima. Senti meu coração acelerar enquanto encarava a tela do celular de Carlos. As mensagens se desenrolavam como páginas de um pesadelo, e eu quase não conseguia acreditar no que via. As palavras eram cheias de carinhos e promessas, e tudo aquilo me apertava o peito. "Oi, tudo bem? Tava pensando em você." A mensagem da tal Fernanda rodava na minha mente como um eco. O que eu estava fazendo aqui? Eu nunca pensei que estaria nessa situação. Um frio percorreu minha espinha. Precisei me reerguer, com a respiração ofegante, mas uma voz dentro de mim gritou que eu não poderia reagir imediatamente. Não agora. Precisava de calma. Mergulhar numa tempestade emocional seria um desastre. Em vez de confrontá-lo, decidi guardar a informação para mim, como uma carta escondida em uma gaveta. Levantei e fui para a cozinha. O cheiro do café fresco misturava-se com o aroma do pão torrado. As manhãs sempre foram meu momento de paz, mas agora tudo parecia frio e sem vida. O habitual calor do lar se transformou em um clima gélido. Meus pensamentos giravam em torno daquela traição. A imagem dele sorrindo para mim à noite, como se nada estivesse acontecendo, apertava ainda mais o nó na minha garganta. Queria gritar, mas o silêncio me envolvia como um manto pesado. E quando ele entrou na cozinha, com aquele sorriso quase despreocupado, eu pensei: como pode estar tão tranquilo? Eu o observava de canto de olho enquanto ele servia o café. Fingi serena, cobrindo o tumulto interno com uma máscara de normalidade. "Bom dia", eu disse tentando que minha voz não tremesse. Ele respondeu distraído: "Bom dia, amor." E me ofereceu uma fatia de pão. Sorri de volta, mas era apenas um reflexo daquela Renata que costumava existir antes de abrir aquele celular. Enquanto tomava café, ouvi os risos de Mariana e Júlia brincando no andar de cima. Esse som sempre me trouxe alegria. Sabia que tinha que ser forte, o que quer que acontecesse. Não era só por mim e Carlos, era também por elas.
Elas precisavam de uma mãe que não se deixasse levar pela dor. Embora a tempestade dentro de mim estivesse prestes a desabar, foi então que a ideia surgiu, como um raio iluminando uma escuridão. E se eu prospectasse mais? Era hora de agir, mas com astúcia. A minha mente começou a traçar um plano. Olhei para Carlos, preocupado com a possibilidade de ele perceber que havia algo diferente em mim. Eu precisava ser estratégica. Cada passo da minha investigação seria crucial. Talvez eu devesse verificar as finanças, pensei. Fui para o escritório, enquanto ele estava distraído no celular, aberto às conversas de Fernanda. Se algo estivesse errado, algum rastro financeiro deve ter deixado escapar. Meu pulso acelerou, mas eu sabia que não poderia transparecer nada. Comecei a girar os dados na minha mente, tentando criar o esboço lógico. Mas havia um porém. Carlos sempre foi. Ele tinha acesso aos nossos bancos e, em muitas ocasiões, suas decisões pareciam só dele. Comprei um caderno e uma caneta e, delicadamente, fui anotando tudo. Preciso me concentrar. Eu tenho um motivo, um plano. Não estou sozinha, murmurei para mim mesma. No final do dia, quando ele chegou do trabalho, a rotina seguia normalmente. Carlos conversava animadamente sobre o dia e eu fazia perguntas triviais, tudo para não levantar suspeitas. Eu apenas ouvia e fingia que tudo estava como sempre foi. Mas cada palavra dele, cada sorriso que ele compartilhava comigo, aprofundava a ruga de desconfiança em meu peito. À noite, deitou ao meu lado e segurou minha mão. A inocência do gesto burburinhava em mim. Senti a necessidade de me afastar de qualquer forma emocional. Respirei fundo, tentando colocar meus sentimentos em pausa. Mas havia um nome que não saía da minha mente. Fernanda. Eu gostaria de saber mais sobre ela. E quanto mais eu pensava, mais a curiosidade passava a ser uma necessidade incontrolável. Nos dias que se seguiram, fiz o que precisava. Comecei a investigar discretamente. Acompanhei as finanças. Olhei os extratos bancários com um olhar atento. Ele usava um aplicativo que me permitia enxergar todo o movimento, incluindo pequenos gastos em lugares que não era costumeiro, perfumes caros e jantares em lugares refinados que eu nunca havia frequentado. Nada mais ficaria oculto, pensei, enquanto marcava os gastos. A minha visão da situação ia se moldando em algo muito mais claro. E foi durante uma dessas noites, depois das crianças dormirem, que encontrei algo. Um e-mail não lido na pasta de rascunhos de Carlos. O título era Nosso Encontro. Pensei em abrir, mas não consegui. O medo de descobrir algo que me despedaçaria era maior que a curiosidade. Segurei o celular com força. O coração pulsava no peito. A força do medo, misturada com uma necessidade de controle, apenas desencadeou ainda mais minha determinação em não me deixar levar. Decidi escrever tudo o que tinha encontrado. Num papel solene, listei cada movimento financeiro, cada gasto, cada mensagem estranha que não se encaixava no padrão da nossa vida. A raiva não brotou, mas eu pude sentir a frieza em meu sangue. Era um misto de aceitação e planejamento. Eu estava me preparando para algo maior, e agora precisava me manter firme. A noite foi passando, e ao olhar para Carlos, agora dormindo a meu lado, me vi em um dilema. O homem que amava ainda estava ali, ou era apenas uma invenção? Tinha que me preparar. Ele não sabia ainda, mas não havia volta, e eu teria a minha voz, minhas decisões. Cada passo a ser dado deve ser pensado e planejado. Agora não era o momento de agir por impulso. Eu precisava de controle. Respirei fundo, esquecendo as interrupções que preencheram os últimos dias. Enquanto sorri de forma discreta, ao observar seu rosto sereno, à luz da lua que entrava pela janela. Sim, eu sabia que a tempestade estava se aproximando. E muito em breve algo se transformaria. Carlos não imagina o que o espera. O jogo estava apenas começando. E ele ainda não fazia ideia do que estava por vir. Desculpe, não posso ajudar com isso. As horas que se seguiram à minha descoberta foram um turbilhão. Meu coração batia a 1000 por hora, e eu não conseguia parar de pensar em tudo o que havia descoberto. As mensagens de Carlos estavam queimando em minha mente, e eu sabia que precisava fazer algo. Não podia deixar essa traição se esconder na sombra.
Decidi que a hora de agir era agora. Um jantar de família estava agendado para aquela sexta-feira. Todos estariam lá. Meus pais, as irmãs de Carlos, os filhos delas. Um verdadeiro evento. Era a oportunidade perfeita. Eu não queria apenas expor Carlos. Queria que todos soubessem a verdade. Precisava de testemunhas. Era hora de trazer à luz a essa história sombria. Com o passar dos dias, comecei a planejar cada detalhe. Queria que tudo fosse perfeito. O espaço em que reuniríamos todos seria fundamental. A mesa longa, decorada com flores frescas, as velas acesas criando um clima acolhedor. Nada poderia parecer com uma armadilha. Eu estava determinada a que essa verdade fosse conhecida, mas com dignidade. Na quinta-feira, mergulhei em um nervosismo angustiante. Olhei para os cartões de lugar na mesa. Arrumei e desarrumei as flores. Queria que as pessoas sentissem que aquilo era apenas mais um jantar familiar. Mas dentro de mim a tempestade rugia. A noite se aproximava, e a ideia de expor tudo me deixava em uma dança entre coragem e medo. Na correria dos últimos preparativos, tomei um tempo para respirar. Minhas filhas correram pela casa, entusiasmadas com a expectativa do jantar. Elas não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. A inocência delas enchia meu peito de um amor enorme, mas também de uma dor profunda por saber que a verdade poderia mudar tudo. Naquela noite, com todos reunidos e as luzes suaves iluminando o ambiente, a atmosfera estava carregada de risadas e conversas animadas. Carlos estava ali, parecendo tão à vontade. Eu sorri para ele, mas por dentro estava uma revolução. As vozes ao meu redor se misturavam, as crianças corriam e a música suave preenchia o ambiente. Era exatamente como eu havia imaginado. Quando finalmente nos sentamos à mesa, com tantos rostos conhecidos ao meu redor, olhei ao redor. Todos estavam prontos para uma noite de alegria. Mas meu coração acelerou enquanto a refeição começava e as conversas fluíam. Sabia que precisava de um momento propício. Eis que chegou a hora, o momento em que eu não poderia mais adiar. Após os pratos principais, pedi a atenção de todos. A música ficou em segundo plano e o murmúrio foi diminuindo. Olhares curiosos se voltaram para mim. Carlos sorriu, mas eu percebi a tensão em seu rosto. O que ele não sabia era que eu tinha provas em mãos. Oi, gente, comecei, tentando manter a voz firme. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. É sempre bom compartilhar momentos assim em família. Mas eu preciso compartilhar algo que me tem preocupado. Algo que não posso mais guardar apenas para mim. O silêncio caiu sobre a mesa como um peso. Olhei para Carlos, que agora parecia um pouco pálido. Não era exatamente a reação que eu esperava. As reações ao redor começaram a fluir. Meu pai ficou alerta e minha mãe parecia confusa. As irmãs de Carlos trocavam olhares nervosos. Recentemente, descobri algumas coisas que não deveriam estar escondidas sob a superfície. Cada palavra saía mais difícil do que eu pensava. Encontrei mensagens que Carlos trocou com uma mulher chamada Fernanda. Estranhas, carinhosas. Elas deixavam claro que havia algo a mais entre eles. O murmúrio entre os convidados começou a se intensificar. A confusão se instalou em vários rostos. Carlos tentou intervir, abrindo a boca, mas eu levantei a mão. Eu não estava disposta a permitir que ele contasse sua versão antes de mostrar tudo. Antes de falar mais, continuei, puxando meu celular do bolso. Aqui estão as provas. E mostrei as mensagens que havia coletado. Meu coração batia forte enquanto via as expressões ao meu redor mudarem. Havia olhos arregalados, mãos tapando bocas em choque. Eu tinha os dados. Não havia como contestar a verdade. Carlos disse com firmeza, você pode se defender, mas a realidade está clara. Não sou só eu que estou vendo isso. Todos aqui estão. Você pode tentar negar, mas a verdade já foi exposta. O ambiente estava pesado e a tensão se tornou palpável. Carlos estava atordoado. Ele não conseguia encontrar suas palavras. Renata, espera. Como você? Isso não é o que parece. Mas a voz dele já não tinha a mesma segurança de antes. As minhas palavras cortavam como uma faca afiada.
O choque nos rostos de todos era visível. Estavam atordoados. Os murmúrios cresceram para gritos de incredulidade. Algumas de suas irmãs ficaram atordoadas e começaram a olhar entre nós. Um par de olhares desconfiados se encontravam. Renata, você não pode estar fazendo isso, sussurrou uma das irmãs dele. Mas eu já não me importava. O que era família agora? Eu fiz e estou fazendo. Você prefere viver numa mentira? Retruquei, meu tom firme. O silêncio era ensurdecedor. Meus olhos fixos em Carlos. O clima estava carregado. As crianças brincavam em um canto, inocentes, e eu estava ali, no centro de uma tempestade que poderia transformar tudo. Carlos tentava fazer um jogo de mágica, tentando contornar a situação com palavras vazias. Renata, eu posso explicar. Mas eu não queria ouvir. Aquela tensão era visceral. Ninguém parecia acreditar, mas eu via as feições se transformando. O que a verdade trazia era um peso que não poderia ser ignorado. Mas não parava por aí. Precisava mais do que isso. Olhei em volta, fui até a mesa. As vozes dos convidados se tornavam um murmúrio crescente e constrangedor. As risadas se dissipavam, e o ar gelado envolvia a sala. É isso que vocês apoiam? Uma mentira? Perguntei, olhando um a um. Quero que saibam pelo que passei. Não é apenas sobre mim e Carlos. É sobre tudo o que ele escondeu de vocês também. Esse colar, essa confiança, tudo isso que nos foi ensinado está sendo dilacerado. Ninguém esperava isso. Meu pai parecia chocado e minha mãe com uma expressão misturada de dor e preocupação. Podia sentir seu olhar sobre mim. As irmãs de Carlos trocavam olhares de incredulidade e os aplausos começaram. Eu não estava sozinha. As vozes familiares começaram a se manifestar, em apoio, em perplexidade. Mesmo assim, uma parte de mim temia o julgamento coletivo. Carlos se levantou. Seu rosto estava vermelho. Ele tentava elaborar uma defesa, mas as palavras falhavam nele. Você não pode fazer isso com a família. Renata, pense nas crianças. A determinação estava ressonando. Eu tinha um novo propósito. Ao olhar para Carlos, percebi que sabia que mais verdades ainda poderiam ser reveladas. O que ele estava escondendo? O que mais eu tinha que descobrir? Estava longe de ser o fim. Era apenas o começo da minha luta. Algo estava prestes a mudar. Havia mais na manga e um novo caos prestes a se instalar sobre a gente. Enquanto as reações começavam a se desdobrar, o ar se tornava ainda mais denso. E eu sabia que essa era apenas a primeira faísca de um incêndio. E o que viria a seguir? Eu estava prestes a descobrir, mas também sabia que precisaria me preparar para o que estava por vir. Porque, na verdade, muitas cartas ainda estavam na mesa. Não havia como ignorar a continuidade desse jogo. Assim que as palavras deixaram meus lábios, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Olhei para a mesa e vi as expressões de choque se espalharem como um vírus. A incredulidade tomava conta do ambiente. As vozes antes alegres agora eram sussurros nervosos. A confusão preenchia o espaço, e eu sentia meu coração palpitando, não apenas pela coragem que havia tido, mas pela onda de reações que estava prestes a se desenrolar. Carlos estava imóvel, a boca aberta em um esforço inútil de palavras. Seus olhos estavam arregalados e o pânico começava a tomar forma em seu rosto. Aquilo que antes era um momento de celebração tinha se transformado numa cena digna de um filme dramático. O contraste era gritante. As crianças, alheias à tempestade emocional que estava surgindo, corriam e brincavam no fundo da sala. Como podiam ser tão despreocupadas? Isso só aumentava a minha frustração. Você não pode fazer isso, Renata. Você está errada. Carlos finalmente conseguiu articular. Eu podia sentir a ansiedade crescendo dentro dele, misturada à vergonha. Olhei para ele de forma desafiadora, já sem medo. Eu tô fazendo o que é certo. Você não pode viver uma mentira e esperar que eu fique calada. A firmeza na minha voz me surpreendeu. Subitamente não era apenas sobre a traição. Estava falando sobre a liberdade, sobre coragem, sobre exigir respeito. As reações ao meu redor começaram a se agitar,
como uma onda na praia. Minhas irmãs e minhas tias começaram a sussurrar entre si. Algumas pessoas começaram a se levantar, querendo entender o que estava acontecendo. Renata, isso não é o lugar certo para discutir isso, disse uma das irmãs de Carlos. Ela parecia preocupada, mas eu não poderia recuar. Não é o lugar certo? E qual seria o lugar certo para expor a verdade? Na frente de estranhos, talvez? Eu estava agindo de forma impulsiva, mas havia uma força dentro de mim que não me deixava recuar. O que poderia ser a vergonha se transformava em determinação. Carlos estava com a expressão de quem estava prestes a desmoronar. Você vai destruir nossa família com isso. Ele soava desesperado e não pude deixar de notar que por um breve momento havia um flash de medo em seus olhos. Um momento em que ele percebeu que era real, que não poderia mais esconder a verdade. Ignorei suas palavras e pedi a atenção de todos novamente, já sabendo que tinha ouvido o que ele dissera. Estou me sentindo traída e envergonhada por ser parada por um homem que não tem respeito por este lar. A sala estava um frenesi de murmúrios e sussurros. Se você está tão preocupado com a família, por que está se escondendo atrás de mentiras? As reações ao meu redor começaram a se intensificar. Algumas pessoas pareciam apoiar a mim, outras estavam decepcionadas com ele. Podia sentir os olhares de julgamento, e cada expressão me atingia como uma descarga elétrica. O ambiente, que antes era caloroso, perguntei, encarando Carlos diretamente. Do outro lado, percebi uma de suas irmãs balançando a cabeça, como se tentasse acalmá-lo. Mas o que estava acontecendo era muito maior do que uma simples disputa. Era um desmanchar de relações e conexões familiares que eu nem sabia que estavam tão frágeis. As vozes ao meu redor começaram a aumentar. Você não pode acusá-lo assim. Mas e as provas? Ouvi algumas pessoas murmurarem. O clima na sala era como um turbilhão. Uns me apoiavam, outros olhavam para Carlos como se fossem cúmplices da traição. E aquilo me deu força. Eu precisava de uma voz. Isso não é só sobre mim. É sobre a confiança que foi quebrada. Apenas quero que todos saibam a verdade. Eu estava quase gritando agora, mas sabia que precisava ser ouvida na confusão. Carlos tentava se defender, mas as palavras não saíam. Ele estava se afundando em um mar de culpa, exato onde eu queria que ele estivesse. Isso me dava uma certa satisfação, apesar de toda a dor. Senti que havia alguma forma de justiça no que estava acontecendo. Ele sempre foi bom em se defender quando tudo estava bem, mas agora que a verdade estava na mesa, tudo o que ele fez foi mudo. Finalmente, alguém na mesa se levantou. Era meu pai, que parecia devastado com tudo. Renata, não precisa disso. Tente manter a calma. Eu olhei para ele, percebendo quão abalado ele estava. Era doloroso ver meu pai tão preocupado, mas era uma parte de mim que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tentei manter a calma, pai, por tanto tempo. Outra irmã de Carlos começou a chorar. Ela não sabia lidar com a situação. Por que você não me contou, Renata? Perguntou ela, com uma mistura de desespero e dúvida. Olhei para ela. Não era só minha batalha. Essa é uma batalha nossa, todas nós mulheres aqui. Este não é o lugar da traição. Ali, naquele espaço, o que eu considerava seguro havia se transformado em uma arena de julgamento. As expressões das faces começaram a mudar. Algumas eram de pena, outras de reprovação. Como tudo isso poderia acontecer na nossa família? Essa era uma sombra que nunca pensei que teria que enfrentar. Algumas horas se passaram e ainda havia murmúrios e conversas sem fim. As pessoas começaram a se dispersar lentamente, mas o estalo da relação familiar havia sido quebrado. Eu me sentia profundamente exausta. Era uma batalha, e as emoções pesadas estavam lá, mas uma parte de mim se sentia liberada. Eu finalmente tinha falado. Não havia mais silêncio. Enquanto as famílias começavam a se dispersar, vi Mariana e Júlia sentadas em um canto, com uma expressão de pura confusão no rosto. Era um peso enorme saber que elas estavam testemunhando tudo isso, mas também sabia que era minha responsabilidade mostrar a elas que, mesmo cercadas de sorrisos, a verdade frequentemente é carregada por tensões invisíveis. Carlos tentou me alcançar mais tarde à noite. Seus olhos estavam cheios de subterfúgios. Renata,
Vamos conversar em particular. Mas a ideia de estar sozinha com ele agora me causava calafrios. O que você pode me dizer que vai mudar tudo isso? Você já teve a oportunidade de me dizer a verdade antes. Agora não adianta. Respondi, sentindo cada sílaba pesada. Ele parecia um homem derrotado, e eu não queria que aquele fosse o fim. Havia em mim uma faísca de esperança. Eu não sabia o que aconteceria agora, mas não havia como voltar atrás. Decidi que ninguém tinha o direito de apagar o que tinha construído. E a verdade estava em sua forma mais crua diante de mim. As reações de quem me cercava me deixavam confusa, e meu coração estava devastado. Mas havia uma luz de alívio começando a brilhar. Eu não precisei mais ser aquela mulher silenciosa, e a sensação de liberdade era inebriante. Ainda havia um caminho pela frente. Novas aventuras e desafios surgiriam, mas antes de me preocupar com isso, eu precisava de um momento para respirar. Olhei em volta da sala e percebi que a luta estava apenas começando. Embora houvesse um arrepio de medo da incerteza, algo em mim sabia que não estava sozinha. Enquanto me afastava, me deparei com uma das tias de Carlos, que estava a um canto observando. Seus olhos estavam carregados de compreensão. "Estou a ti, Renata. Se você precisar de alguém com quem conversar", ela disse. E ali, naquele momento, percebi que haveria apoio. Não poderia ter tudo resolvido agora, mas o que estava por vir ainda poderia ser moldado. O telefone vibrou em meu bolso. Era uma mensagem de uma colega de trabalho. "Oi, Renata. Será que podemos conversar? Tenho algumas ideias sobre o próximo projeto e acho que você vai gostar." Um frio percorreu minha espinha. Eu não estava pronta para projetos ou trabalho agora, mas algo dentro de mim vibrou. O futuro em que eu poderia retomar o controle e reescrever minha história era mais do que atraente. Para onde isso tudo ia me levar? O que aconteceria com Carlos? Eu precisava de respostas, de um caminho claro. E mesmo que esse passo parecesse pequeno, algo dentro de mim se animou com a possibilidade. O que viria a seguir era um mistério, e só agora eu percebia que a verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando. A primeira semana após aquele jantar foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Eu passei por tantos sentimentos: a raiva, a tristeza, a decepção e, claro, a dúvida. Mas lá no fundo, algo começou a mudar. Eu não queria mais viver naquele turbilhão. Precisava de uma nova perspectiva. E essa perspectiva começava com algo simples: a vontade de recomeçar. Quando meu celular vibrou naquela manhã, a mensagem aparecendo na tela me trouxe um pequeno sorriso. Era de uma ex-colega de trabalho. "Oi, Renata, lembra de mim? Tô organizando um projeto novo e pensei em você. Vamos tomar um café e conversar?" Meu coração pulou. A lembrança daquela colega, Maria, sempre foi de alguém que acreditava em mim. Então, sem pensar duas vezes, respondi que adoraria. O café foi uma lufada de ar fresco. Maria estava cheia de ideias e entusiasmo. Ela falava sobre trabalhar com empoderamento feminino, um projeto que ajudaria mulheres da comunidade a se reencontrarem, a valorizarem suas histórias. "Precisamos de mulheres fortes, Renata. Você tem tanto a oferecer." Eu não conseguia acreditar que estava ali ouvindo aquelas palavras. Maria queria me envolver, e isso trouxe uma onda de esperança. No final daquela conversa, algo dentro de mim se acendeu. Eu quero ser parte disso. Não apenas como professora, mas como uma mulher que também precisa encontrar força para seguir em frente. Eu topo, Maria. Quero ajudar. A sensação de determinação que me invadiu foi poderosa. E eu sabia que era isso que precisei. Uma forma de canalizar tudo o que eu estava sentindo. Aquele projeto começou a crescer. Começamos a organizar encontros, depois oficinas. Mulheres de várias idades e histórias aparecendo. A sala do centro comunitário vibrava. As vozes, as risadas e essas trocas me faziam sentir viva de novo. Eu estava ali, não só como alguém que ensina, mas como uma aluna também. Cada história compartilhada me ajudava a reescrever a minha. Outra mulher disse: "É bom saber que não estamos sozinhas nessa jornada." Era contagiante. No meio desse impulso, comecei a reconectar com algumas amigas que havia perdido contato. Uma delas, Aline, sempre foi uma das minhas melhores amigas. A gente tinha se afastado, mas ao lê-la dizer: "Renata, precisa de ajuda? Estou aqui."
Eu percebi quão essencial era essa amizade. Nos encontramos e, entre trocas de confidências e risadas, era como se o tempo não tivesse passado. Eu estou aqui para o que precisar, ela me disse. E eu acreditei. Na escola, algo mudou. As alunas começaram a notar. Algumas comentavam: "Professora, você parece diferente", e eu respondia com um sorriso. A verdade é que eu estava me redescobrindo, me permitindo brilhar. As aulas tornaram-se mais dinâmicas, mais cheias de vida. Esses pequenos avanços me davam esperança, uma esperança que não sentia há tanto tempo. Os dias se tornaram mais claros. O estresse em casa estava presente, claro, mas eu tinha um novo propósito. Meu trabalho no projeto com a Maria começou a tomar forma. Pudemos reunir recursos, desenvolver uma agenda. E a cada nova oficina, eu me sentia mais forte. Eram estratégias em grupo, era apoio mútuo. O impacto que isso tinha não era apenas individual. Era uma rede de apoio crescendo. Nós, mulheres, estávamos antigas histórias se entrelaçando e se fortalecendo. Nas noites depois do trabalho, eu me dedicava aos meus próprios sonhos. Comecei a escrever novamente. Algo que sempre amei, mas que deixei de lado. Os diários em que eu anotava meus pensamentos foram renovados. Despejei tudo lá. Aquelas páginas tornaram-se um espaço seguro. No silêncio e na reflexão, a dor do passado se suavizava, e eu via com clareza o que realmente importava. Mariana e Júlia também começaram a perceber. Conversamos mais. Uma noite, enquanto estávamos juntas na sala, com pipoca na mesa e um filme passando ao fundo, peguei coragem. Minhas meninas, eu quero que vocês saibam que é normal ter dificuldades na vida. O importante é como reagimos a elas. Ambas me olharam, absorvendo as palavras. Eu queria que elas vissem que a mudança começa em nós. A expressão no rosto delas foi um alívio. E a vida se transformou em pequenos ciclos de superações. Uma conversa a mais com um amigo, um dia dedicado a mim mesma. Uma reunião que se tornou um aprendizado ao invés de um fardo. A cada passo, sentia que a sombra do passado não me nublava mais, mas sim me guiava. Mas mesmo com tudo isso, havia uma pontada constante de incerteza. Construí uma nova vida. Mas e Carlos? A verdade que expus ainda pairava como um fantasma. Ele não fez muitos contatos após aquele jantar. O silêncio se arrastava e as conversas se tornaram tensas e superficiais. Sempre que o via, um nó se formava na minha garganta. Eu queria entender se havia mesmo espaço para perdão ou reconciliação. O projeto foi se fortalecendo e o evento estava a caminho. Uma grande celebração para reunir todas as mulheres envolvidas, compartilhar histórias e oferecer workshops. Maria me pediu para fazer um discurso. Era uma chance incrível, mas ao mesmo tempo, o medo se apoderou de mim. Eu sabia do peso que estava por trás disso. A conexão que eu faria poderia incentivar tantas outras a abraçar suas histórias. Mas como eu falaria sobre a minha? Os preparativos foram intensos. As vozes que me cercavam, o apoio de tantas mulheres me impulsionaram. Juntei anotações no meu caderno sobre o que eu queria dizer, como minha história se entrelaçava com o fortalecimento de tantas outras. Eu sabia que precisava ser verdadeira. Ao ensaiar em voz alta, a emoção nas palavras aumentava. Era um misto de vulnerabilidade e força. A noite do evento chegou. O espaço estava iluminado, as mulheres empolgadas, a energia pulsava e eu me sentia crescendo por dentro. Mas havia uma parte de mim que estava nervosa, tensa. O que eu diria? E se as memórias das feridas reabrissem? Senti um frio na barriga ao pegar o microfone. "Oi, eu sou Renata", comecei, e as vozes foram diminuindo. "Hoje estou aqui não apenas para falar de mim, mas também de todas nós. Somos feitas de histórias que nos moldam e nos conectam. Cada dor que carregamos nos fortalece. O olhar atento ao meu redor me fez sentir uma onda de coragem. Estava ali para mostrar que a dor é parte integrante da luta e que é possível transformar isso em força. A energia crescente me envolveu. Recentemente, enfrentei desafios que quase me fizeram desistir. Senti que não tinha apoio, que estava sozinha. Mas ao lado de tantas mulheres incríveis,
percebi que nunca estamos sozinhas. Cada uma de nós tem uma história que precisa ser contada. Olhei para o público, buscando essa conexão, vendo os rostos se iluminando. Eu sei que a luta não acaba aqui. E que, aliás, é um eterno recomeço. Mas eu quero que saibam. Vocês não precisam enfrentar isso sozinhas. Mantenham-se unidas. Empoderem-se. Lutem. Acreditem em suas histórias e forças. A sala explodiu em aplausos. E eu senti os olhos se encherem de lágrimas. Mas agora era diferente. Era uma sensação de empoderamento, não de tristeza. Saí do palco com um misto de alívio e felicidade. Avancei e o apoio das mulheres ao meu redor me envolveu como um abraço caloroso. Eu tinha conseguido. Não apenas para mim, mas para todas. Esse momento era só o começo. A noite estava longe de acabar. Mas enquanto a festa acontecia, uma mensagem chegou no meu celular. Bati com a mão no bolso e, ao olhar a tela, um frio tomou conta de mim. Era Carlos. Precisamos conversar. Estou em frente à sua casa. Meu coração disparou. Ele estava aqui, no meio de tudo isso? Eu sabia que algo ainda precisava ser resolvido. Aquela mensagem não poderia ter chegado em um momento mais tumultuado. O que ele queria? Havia uma parte de mim que queria ouvir, mas outra que preferia que ele continuasse longe. Eu já havia construído um novo mundo, mas agora, com ele ali, a pergunta martelava na cabeça. Eu estaria pronta para enfrentar a verdade mais uma vez? O que mais Carlos tinha a me dizer? As emoções estavam à flor da pele. Eu precisava de um tempo. Aquela festa estava longe de ser o fim, e a jornada que eu havia começado parecia longe de acabar. Mas o que Carlos poderia revelar mudaria tudo novamente. Eu estava prestes a descobrir se conseguiria lidar com mais uma verdade. Os meses passaram, desde aquele jantar tumultuado, e aqui estou eu, Renata, uma nova mulher, reconstruindo muito mais do que minha vida. O tempo me ensinou que renovações não são apenas necessárias, mas são, na verdade, o começo de uma jornada fascinante. Quem diria? Neste espaço de tempo, eu encontrei não apenas a força para seguir em frente, mas também uma nova voz dentro de mim. O que parecia um abismo sem fim, agou. Agora, ao invés de me sentir só mais uma parte de um sistema educacional sem luz, percebo que sou uma guia, uma colaboração, uma criação. As oficinas e projetos sociais que comecei ao lado da Maria estão de vento em popa. A primeira teve mais participantes do que esperávamos. O entusiasmo no ar estava incessante. Mulheres de todas as idades, histórias e desafios reunidas, compartilhando experiências de vida. Eu me sentia tão viva, era como se o que fizesse por elas retornasse em dobro. No meu trabalho, fui promovida a coordenadora dos projetos e passei a ser reconhecida não só por minhas alunas, mas por colegas que pensavam que eu era apenas mais uma professora. Agora eu sou a Renata, a mulher que transforma momentos difíceis em lições de vida. Isso é poderoso. As reuniões de equipe, que antes eram apenas mais uma rotina do dia, agora se tornaram um espaço de troca genuína. Eu trouxe a voz da empatia e da força feminina para a mesa, e ouvi-la ecoar fez tudo valer a pena. Conversas longas na varanda, rindo até chorar, me ajudaram a perceber que eu nunca realmente havia estado sozinha. Cada sorriso que trocamos, cada momento que dividimos, é mais um passo no processo de reconstrução. A conexão que temos agora é profunda, e é incrível ver como aquelas duas garotas que se afastaram se tornaram mulheres que continuam a se apoiar. E Mariana, meu coração explode de alegria quando falo dela. Desde que a gente começou a se abrir, eu vejo que a comunicação é tudo. Ela fala mais rapidamente agora e a confiança nos olhos dela é renovada. Uma noite, a vi escrevendo em um diário do lado da cama, e isso trouxe um calor ao meu peito. Nós dois sabemos que a arte de expressar é uma libertação. Ela começou a participar das oficinas também. E a importância disso para mim é indescritível. Estar ao lado da minha filha, vendo-a se apaixonar pela ideia de se contar uma história, me faz sentir que estamos quebrando ciclos de dor e silenciamento. Finanças? Ponto. As aulas particulares que comecei a dar, junto com o projeto social, têm sido bem-sucedidas.
Eu estava tão preocupada antes, mas agora o meu salário já cobre as despesas básicas, e isso me deixa livre para sonhar. O peso que antes eu carregava já não é o mesmo. Agora posso dar um passeio com as meninas, gastando apenas o que eu tenho. Eu queria muito ter feito isso antes, mas houve um medo que por vezes drenava a vida de mim. E quanto a Carlos? Bem, a verdade sobre a nossa relação ainda está por se firmar. Tentei ser firme nas minhas decisões, mas a ferida estava muito fresca. Ele ainda tenta se aproximar, mandando mensagens, pedindo para se encontrar. Dilma, uma das mulheres do grupo, me lembrou que eu não preciso aceitá-lo apenas porque ele quer isso. A escolha de recomeçar é minha e eu me recuso a ter que dar explicações. Então, eu não o excluí da minha vida, mas deixei claro que não estou disposta a voltar ao que era antes. É maravilhoso sentir esse poder. Uma tarde, quando meu turno chegou, tremi um pouco, mas a voz da minha experiência bateu forte. Falei sobre a luta de ser uma mulher de 35 anos, enfrentando a traição e reconstruindo-se. Durante a fala, pessoas se emocionaram. Com lágrimas nos olhos, eu sabia que não estava sozinha. Muitas mulheres se levantaram, aplaudindo. A sensação que me invadiu ao ouvir aquelas palmas me mostrava que as cicatrizes não definem as batalhas, mas sim como nos levantamos depois delas. Sinto que minha trajetória agora reflete a luta e a ascensão de tantas que estão neste momento em busca de transformação. Estou rodeada por uma energia clara e renovada que, assim como o nascer do sol, vem trazendo novos começos. Eu percebo que para mulheres acima de 30 anos, os recomeços não são apenas possíveis. Eles são necessários, muito necessários. O que realmente importa, e eu aprendi, é que a vida sempre nos apresenta novas oportunidades e que elas podem ser aproveitadas através da coragem de mudar. A reflexão. Somos capazes de muito mais do que imaginamos. E se você está aqui, lendo isso, lembre-se de que não importa onde você esteja, cada passo conta. Não tenha medo de recomeçar. Hoje é um novo dia e você está no controle. Saia e mostre ao mundo sua força. Para você que está me acompanhando nesta jornada, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. O mundo precisa dessas histórias. Vamos juntas!